tempo bom pra filme de vampiro no cinema, né? Esse eu acho que deu uma escapada. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e vim pra falar de Drácula, uma história de amor eterno. Nova adaptação aí do livro do Bram Stoker, feita pelo Luc Besson, que chega nessa semana nos cinemas. Em um ano em que, para muita gente, o melhor filme até o momento é um filme de vampiros, sim, pecadores, estou falando de você, Luc Besson chega para entregar mais uma adaptação do famoso livro do Bram Stoker. Só que dessa vez ele vem com uma pegada mais romântica. O ponto dele aqui é querer contar uma grande história de amor, ou uma história de amor eterno, como está no título do filme. Só que de cara a coisa que mais falta nesse filme é o vampirismo. Parece incrível pensar que num filme que se chama Drácula, o que mais falta é vampiro. No filme, após a morte da sua amada Elisabetta, o príncipe Vlad resolve renegar Deus e se torna o primeiro vampiro, ou se torna um vampiro. Desiludido, ele passa 400 anos vagando pelo mundo, até que no século XIX ele acaba encontrando uma sósia, digamos, ou alguém muito parecida com a sua Elisabetta, que ele percebe ser a encarnação da sua amada. É então que ele começa uma jornada obsessiva para reencontrar o seu amor nessa nova figura e quase que convencê-la de que sim, ela é a reencarnação da Elisabetta. O Drácula de Bram Stoker, que está aqui atrás, se vocês prestarem atenção, já teve mais de 30 adaptações para o cinema, para a TV. Seus personagens secundários também já foram adaptados em várias mídias, como Van Helsing, por exemplo. O diretor e roteirista ele quer exaltar essa história de amor, mas ele não consegue construir essa história de amor. Ele começa o filme com uma cena bem intensa entre os dois, em que eles estão se pegando loucamente no castelo do príncipe Vlad, e eles teimam em se soltar, e ele faz juras de amor eterno, e ele ameaça o Papa de que se acontecer alguma coisa com ela, Deus não sei o quê. Então ele fala muito, mas ele não consegue realmente construir essa relação romântica entre os dois. Eu acho que ele vai por caminhos bem mais complicados que esse. É uma relação quase de codependência que a gente vê ali, é uma relação extremamente obsessiva. Isso também acaba muito ligado com o segundo problema do filme, que para mim o Caleb Landry Jones não tem carisma nenhum para ostentar essa figura desse grande vampiro do próprio Drácula, que de várias formas acaba se tornando muito encantador. Vampiros na cultura pop em geral são muito encantadores, mesmo nas suas versões mais sanguinárias. De Drácula a Edward nós temos aí um grande espectro de como os vampiros foram retratados, mas uma coisa muito comum entre a maioria deles, principalmente nessas versões mais clássicas, é que eles são muito encantadores. E o Caleb não consegue passar isso em momento nenhum. Seja por ele mesmo, pela atuação dele, mas principalmente pelo texto que o Luc Besson traz para ele. Existe uma aura mágica em torno desses personagens e o filme também não aproveita isso. É muito ligado que eu falei que falta de vampirismo. A gente tem uma cena só do Drácula realmente sendo um vampiro. E é uma cena duvidosa, pelo menos. Pode até parecer legal em alguns momentos, mas quando tu bota ela num contexto geral, ela acaba se tornando muito isolada. Mesmo mais pro fim, onde a gente tem uma parte em que realmente ele já está sendo perseguido e as pessoas estão caçando ele, acaba quase se tornando uma coisa bem militar. É luta de espada, é tiro e coisa. E tirando umas gárgulas que tem, que trariam esse lado um pouco mais mágico, o próprio Drácula não tem nenhum poder ou alguma coisa que torne ele um grande ser poderoso frente aos homens que estão tentando acabar com eles. Eu acho que é nesse sentido que eu digo que faltou muito de vampiro na história do Drácula. Outro personagem importante para isso é o padre que o caça. Ele é vivido pelo Christoph Waltz e ele faz ele mesmo, como em tantos outros filmes
que ele faz ele mesmo. Talvez o Tarantino consiga extrair alguma coisa a mais dele, mas é meio que mais do mesmo e já tá dentro do esperado. É nas personagens femininas que a gente vai achar um pouco mais de graça e um pouco a mais para entregar pro filme também. A Zoe Blow, que faz a Elisabetta, que faz a reencarnação dela também no século XIX, ela tem uma coisa que eu acabo gostando, principalmente na versão em que ela tá mais pra frente, que ela já é a reencarnação da Elisabetta. Ela tem uma estranheza quando tudo isso vai acontecendo na vida dela. Ela tem um olhar meio de dúvida e meio de interesse, e ela vai se envolvendo com esse ser que está tentando dizer para ela que ela é uma pessoa de outra vida, e a forma como ela vai se transformando eu acho bem legal no filme. Mas é a Matilda De Angelis que realmente me encantou no filme. Ela faz a Maria, que é uma das transformadas do Conde Drácula. Ela se tornou uma vampira e é ela que acaba encontrando a Elisabetta nova. E também é a que mais chega mais perto desse vampirismo. Ela realmente é uma vampira, ela ataca as pessoas, ela tem essa gana, esse desejo pela morte. Ela consegue trazer mais elementos desses personagens que acaba funcionando muito bem do filme. Para não dizer que eu desgostei de tudo, eu gosto muito como o Luc Besson filma os seus filmes, como ele mostra os seus personagens. Acho que aqui o grande problema é como ele escreveu eles. Mas como ele mostra isso que ele escreveu, acaba tornando os personagens mais interessantes. Então, assim, mesmo que eu sinta o problema nesses personagens, de alguma forma eles conseguiram em algum momento ou outro chegar até mim. Acredito que se o público conseguir passar essa primeira camada e conseguir alguma conexão com o protagonista, vai acabar aproveitando o filme muito mais que eu. Lembrando que o Drácula, uma história de amor eterno, estreia nessa semana, no dia 7 de agosto nos cinemas. E tirem suas próprias conclusões. Eu acho que quem gosta de filme de vampiros no geral vale dar uma chance, mas saiba que pode não colar, como não colou pra mim.